Oi, gente. Pois é, o Alexandre Frota está acusado de falsidade ideológica. Lembrando sempre que aqui no canal a gente nunca condena antes do processo, mas vamos ver qual é a acusação, o que é que está rolando com o Alexandre Frota, não é? Pois é, independentemente da orientação política da pessoa, porque isso não interessa para a questão de acusações desse tipo, né? Ele teria. Vamos lá. O deputado federal Alexandre Frota foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por falsidade ideológica em razão de alterações promovidas no quadro societário de duas empresas de publicidade de São Paulo que, segundo a investigação, seriam empresas de fachada. Seriam empresas laranjas. Rapaz, esse negócio de laranja eu vou te contar, velho. É gente que é laranja, é empresa, é uma laranja, é um laranjal que eu vou te contar. Mas enfim, vamos continuar. Tendo em conta o intuito de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante quanto ao real pertencimento de tais empresas de publicidade, denunciou Alexandre Frota de Andrade e Marcelo Ricardo Silva, cada um, como incursos nas penas do artigo. Olha, é o jeito desse pessoal do juridiquês escrever de lenhar, né? No artigo 299, caput, por duas vezes, falsidade ideológica na alteração societária das empresas de publicidade, a empresa DP Publicidade, Propaganda e Eventos Limitada, e a FR Publicidade e Atividades Artísticas e de Espetáculos Limitada, diz a acusação do Ministério Público. O promotor Marcelo Mendroni, do Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos, o GDEC, afirmou que o deputado, olha só o que ele diz, inseriu ou fez inserir declaração falsa em documentos apresentados à Junta Comercial do Estado de São Paulo com o objetivo de prejudicar direito e ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Nos dias 17 de julho de 2017 e 22 de março de 2018. Tá bom. Nessas datas, Frota passou o nome das duas empresas para Marcelo Ricardo Silva, seu funcionário. Em uma delas, ele voltou para o quadro societário posteriormente. O ora denunciado, Alexandre Frota, se valeu de seu então assessor parlamentar para repassar suas empresas para o nome dele, para, em troca, utilizar a conta corrente dele, para receber valores que as origens desejavam ocultar. Diz ainda a denúncia. A denúncia é meio complexa, porque além... e que de onde veio esse dinheiro? Isso aí vai fazer parte da investigação, né? Frota não respondeu a questionamentos da imprensa e está com todas as redes sociais desativadas desde a semana passada, o que nunca é um bom sinal. Bem, se esse vier a ser o fim da carreira política do Alexandre Frota, não sei porque eu pensei que era Jorge, do Alexandre Frota, vai ser um fim assim de um ator que atuou em várias áreas, não é? Que depois encontrou a luz ou outra coisa, não é? E que de repente, eis que encontrou Bolsonaro e surfou no bolsonarismo. Mas o barco estava meio ruim, tinha uns ratos ali aparecendo, e ele diz, opa, vou pular fora disso aqui. Vou para o PSDB. E aí ele foi para o PSDB, e aí o PSDB achou que, não, agora temos o Alexandre Frota. Pois é, tem o Alexandre Frota, e vem com a bagagem aí dessa investigação. Que pode, vamos ver o que é que vai dar, não estou afirmando aqui que ninguém seja culpado. Eu, inclusive... Nesse caso, não foram ainda apresentadas publicamente nenhuma prova, então, até em termos de probabilidade, a gente tem que ser mais cuidadoso, não é? Porque uma coisa é o caso do Flávio Bolsonaro, né? Porque muitas provas de funcionários fantasmas já foram apresentadas. Então, assim, que ali tem uma rachadinha bem forte, bem rachada mesmo, a gente já sabe. O tamanho do laranjal lá já está documentado, tipificado, só falta a pena. Né? Mas, e o Queiroz e suas ligações com figuras complicadas, a gente poderia ficar assim um dia inteiro falando sobre isso. Os funcionários fantasma do Jair Bolsonaro, idem. A folha corrida é longa. Mas, no caso do Alexandre Frota, para ser justo com ele, a denúncia é recente
e a gente não tem tantas evidências assim públicas. Mas se acontecer de comprovar, vocês vão ficar surpresos? Eu acho que não, né? E eu acho que eu também não, caso isso aconteça. Não tem muita surpresa nisso, né? Uma vez um aluno meu me perguntou assim, mas professor, a política, por que a política é o espaço de tanta corrupção, de tanta malversação do dinheiro público? Um aluno de nível universitário. Eu já dei aula tanto em colégios como em universidades, né? E aí eu fiquei pensando como historiador, como pesquisador da área, né, de política e tal. Fiz meu mestrado e meu doutorado pesquisando políticos. Ele me colocou para pensar. E eu elogiei ele. Eu disse, olha, é uma boa pergunta, assim. O que é que existe na política? E a política, ela tem um elemento, porque como ela lida com poder, ela atrai um certo tipo de pessoa, um certo tipo de perfil dentro da sociedade. Quando você, por exemplo, analisa as pessoas que vão para o mercado financeiro, existe um número bem significativo de pessoas com algum nível de psicopatia. Tem estudos já mostrando isso. Assim, se você se interessa por aquela área, você ou tem predisposição, não todos, mas um percentual muito maior do que a média na sociedade. A média da sociedade é relativamente baixa, mas aí quando você vai para esse espaço, você tem um número alto. No caso da política, tem vários fatores. Primeiro, tem a coisa das pessoas que se interessam pela política. São pessoas que ou fazem isso por uma causa, ou querem poder. Os que querem poder estariam dispostos a vender qualquer tipo de princípio para adquirir mais poder. Só aí você já tem um terreno bastante fértil para a corrupção. Aí você soma isso, uma coisa que eu falei no meu vídeo anterior, que o desenho institucional ele favorece a corrupção. Porque se você for honesto e quiser disputar de forma honesta, e você quiser, por exemplo, representar os interesses da classe trabalhadora, os ricos da sociedade não vão financiar a sua campanha. E a classe trabalhadora tem poucos recursos e muita desconfiança. Então vai ser difícil que você consiga iniciar uma trajetória sendo financiado exclusivamente pela classe trabalhadora e pelos mais pobres. Porque o que falta a eles justamente é dinheiro. E sem financiamento, fica difícil de você ser eleito. Mas aí o que é que acontece com as pessoas que dizem defender os interesses da classe trabalhadora, mas aceitam dinheiro do grande empresariado? Eles vão sendo corrompidos, lentamente. É um processo que Antônio Gramsci chamou, não apenas pelo financiamento, repare, Antônio Gramsci criou um conceito muito mais amplo e complexo e interessante do que esse. Mas ele chamou de transformismo. O transformismo seria esse processo de uma transformação, como tem no nome, gradual de pessoas orgânicas a uma classe e elas se tornam orgânicas a outra classe, defendendo interesses diferentes daqueles que elas defendiam anteriormente. Esse é um processo que acontece não só com indivíduos, mas acontece também com grupos de indivíduos que se tornam alinhados a estruturas e a classes distintas daquelas que eles nasceram e cresceram. Então, por exemplo, você pode ver uma pessoa crescendo numa classe relacionada a interesse da classe trabalhadora e se desviando completamente posteriormente, ou ligada a uma causa e passa por um desvio. E esse é um processo contínuo. E aí eu fui dizendo essas coisas para o aluno, e o aluno foi ficando bem cabisbaixo, deprimido. E ele disse assim para mim, poxa, então professor, não tem jeito, porque se fosse uma coisa de trocar essas pessoas por outras pessoas, a gente poderia qualificar melhor os eleitores e aí substituir. Mas como é uma coisa estrutural, da própria natureza da política, não tem jeito. E aí eu interrompi ele para dizer que tem jeito. Mas vai começar quando a gente tiver pessoas dispostas a lutar por uma transformação das estruturas, uma transformação dos desenhos institucionais, da natureza do Estado, da natureza do funcionamento dessas coisas que produzem
esse resultado. E sim, devemos trocar as pessoas que eventualmente sejam corruptas, mas nós não podemos ingenuamente achar que essa troca irá produzir o efeito de reduzir a corrupção. E foi muito legal ter tido essa conversa na época da faculdade, porque na época que eu estava lecionando em uma universidade, né, e ter essa conversa com um aluno, fora do ambiente de sala de aula, a conversa não foi durante a aula. Porque eu me lembro nitidamente dele olhar assim para mim e dizer: é verdade, professor. E não me parecia que ele estava falando para me agradar. Inclusive porque era um aluno brilhante, já tinha tido notas excelentes e não ia precisar de mim para ser aprovado. Não precisava agradar o professor, nem eu jamais seria suscetível a agrado desse tipo. Mas foi interessante para perceber que a mudança é possível. As pessoas perceberem e começarem a caminhar em outra direção é possível. É possível inspirar pessoas a lutar. E enquanto as pessoas, os brasileiros, acreditarem em líderes carismáticos, acreditarem em pessoas de origem famosa, acreditarem em salvadores da pátria, fica difícil. Quando você acha que a solução tá, não, vou botar fulano lá e vai resolver. Aí fica difícil. Mas se você passar a acreditar que a solução passa por você, uma mudança da estrutura, sua militância, sua luta, e a luta por ideias, e que certas pessoas que têm adesão a essas ideias podem ser apoiadas, podem ser defendidas, mas nunca adoradas, sempre ter um olhar crítico diante daqueles políticos que você gosta, e isso ser estimulado, aí a mudança começa a acontecer. Então, eu torço para que toda decepção que muitos bolsonaristas vão passar, pelo menos uma parte deles, uma parte que é honesta, possa ser suscetível à desconversão. E quem diz que isso não é possível, eu tenho exemplos aqui no canal de gente que me segue hoje, que foram pessoas que eu desconverti. Tirei da direita e ajudei a vir para o campo progressista. Eles não concordam comigo em tudo, nem eu gostaria que concordassem. Não é necessário. Mas eles defendem democracia, alguns já defendem direitos sociais, alguns já defendem outras ideias importantes porque foram convencidos. Porque eu apresentei os argumentos. Né? Só isso. E ofereci a oportunidade da pessoa pesquisar, porque eu não estou dizendo nada que não possa a própria pessoa ir verificar e perceber realmente os países que garantem estado de bem-estar social são os países que têm maior desenvolvimento humano. E que existe uma relação entre essas duas coisas. Países que têm tributação progressiva tendem a ser mais justos do que os que não têm. Países mais democráticos, a população tende a ser mais feliz. Quando a pessoa pesquisa sobre o que eu digo e sobre as pesquisas que eu coloco, elas começam essa jornada, né, da transformação. Então, eu acho que a mensagem desse vídeo é essa, não ter esses... Nós não podemos apostar, por exemplo, para substituir o Alexandre Frota em um ator ou uma atriz que vai ser, porque é famoso, vai ser um representante do nosso campo. Se tiver uma pessoa que seja um ator, que seja uma atriz, pode se candidatar. Mas para se legitimar como candidato, vai precisar usar não sua fama, mas vai ter que ter militância, vai ter que ter atuação, vai ter que ter algo que vai além disso. Porque essa disputa de personalidades é uma estratégia falida. E era o que eu tinha para dizer sobre isso. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo, por causa do meu livro, né, que está ali em cima. E se você gosta do que a gente faz, divulgue bastante o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.